Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no testemunho do profeta Joseph Smith, como ele obteve as placas, tá bom? O livro de Mórmon. A gente vai estudar aqui por Joseph Smith, história a partir do versículo 50. Só revisando o que nós falamos ontem, Joseph Smith estava orando no quarto dele. Um mensageiro celeste, o anjo, né, aparece em seu quarto e fala que Deus tem uma obra a fazer por meio dele. E fala dessas placas e mostra para ele em visão onde estão essas placas. E também passa muitas informações, escrituras ali, preparando Joseph Smith para esse momento, né? E aí o anjo faz isso 3 vezes na noite, visto que essas entrevistas, essas informações que ele passou, durou a noite inteira. Então Joseph Smith não dormiu, não foi um sonho que ele teve. Tá bom? Então, até que o galo cantou e ele se levanta para ir trabalhar, ele vai trabalhar lá com o pai dele, com o irmão dele, mas falta ali forças, né? E o pai dele mandou ele para casa. Quando ele vai atravessar a cerca, ele cai, né? Falta ali força, ele cai. Quando ele recobra, né, ali, ele acorda, a primeira coisa que ele vê é o anjo, né? E o anjo repete todas as palavras que haviam dito na noite anterior e falou para ele contar ao pai dele, tá bom? Sobre o que havia ocorrido, né? A visão das placas e todas essas coisas, né? O anjo também havia dito a Joseph Smith que Satanás ia procurar tentá-lo por causa da pobreza de sua família, a obter as placas para obter lucro. Porém, o anjo falou que nada disso poderia estar na mente de Joseph, tá bom? Que ele deveria fazer. O único coisa que deveria estar na mente dele é realizar a obra de Deus. Tá bom? Então, obedecendo ao anjo, vamos ler aqui ao versículo 50, o que ocorre aqui. Diz assim, ó, obedeci, voltando para onde estava meu pai, no campo. Relatei-lhe todo o ocorrido, e respondeu-me que aquilo era a obra de Deus, e disse que fizera o que o mensageiro me ordenara. Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera estar depositadas as placas. E devido à nitidez da visão que tivera referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sobre uma pedra de considerável tamanho, estava as placas depositadas em uma caixa de pedra, no meio da parte superior. Essa pedra era grossa e arredondada, e era, porém, finas nas extremidades das pontas, de modo que a parte central ficava visível acima do solo. Então a pedra dava para ver, né? A pedra e as partes de baixo da pedra estava enterrada ali, né? Abaixo do solo. Ele continua aqui. Mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca e introduzi-a sobre a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas, o urim, o tumim, o peitoral, como afirmara o mensageiro. A caixa na qual se encontrava era formada de pedras unidas por alguma espécie de cimento. No fundo da caixa havia duas pedras colocadas transversalmente, e sobre elas estavam as placas e as outras coisas. Fiz a tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não haver chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data, e disse-me que eu deveria voltar àquele local, precisamente 1 ano mais tarde, e lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar assim a proceder, até que chegasse o tempo de eu retirar as placas. Então a gente vê que Joseph Smith chega até o local, retira a pedra com a alavanca, vê os objetos lá, a placa, vários objetos dentro da caixa, e quando ele tenta retirar, o mensageiro proíbe, né? No livro Santos, tá bom? A gente vê mais detalhes de como foi essa proibição, tá bom? Eu vou ler aqui o que está compartilhado aqui, tá bom? Com mais detalhes. Diz assim, ó.
Admirado, Joseph ficou imaginando novamente o quanto as placas valeriam. Então, enquanto ele se dirigia para o Monte Cumora, ele ficou imaginando sobre essas placas e quanto elas valeriam. Na verdade, ele já havia visto as placas na sua mente, nessa visão que ele havia visto, tá bom? Então, ele ficou imaginando ali, por conta da pobreza da família dele, não que ele fosse vender as placas, mas passou na cabeça dele, nossa, quanto deve valer esses objetos, né? E ele deve ter pensado também, bom, a placa não pode mexer, né? Mas e os outros objetos, né? Quanto valeria os outros objetos? Então ele passou, né, esse pensamento na cabeça dele. Então continua aqui. E ele tentou pegá-las, mas sentiu uma onda de choque passar pelo seu corpo. Ele retirou a mão, mas ainda fez outras duas tentativas, levando outro choque cada vez que tocava as placas novamente. Então ele disse, né? Por que não consigo pegar este livro? Ele perguntou em voz alta isso. Porque não obedeceu aos mandamentos do Senhor? Respondeu uma voz familiar, né? E aí quem era? Joseph se virou e viu Moroni, o mensageiro da noite anterior. E imundou a sua mente de uma só vez na mensagem que ele havia recebido na noite anterior. E sabia que tinha esquecido o verdadeiro propósito do registro. Então, o simples fato dele pensar quanto valeria, né, as placas ali, aqueles objetos, fez com que ele se desviasse do propósito, né? E aí, então, ele não foi permitido pegar as placas naquela ocasião ali. Interessante. Bom, Moroni, voltando lá para o versículo 54 ainda de Joseph Smith História, Moroni, então, ele dá algumas instruções aqui a Joseph, né? Vamos ver aqui. De acordo com o que me fora ordenado, voltei lá ao fim de cada ano, e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi deles instruções e conhecimento com respeito que o Senhor ia fazer de maneira para a qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Então, todo ano, né, ele voltava no mesmo local e o anjo passava algumas instruções para ele. E isso aconteceu pelo período de 4 anos, né? Era um período de preparação também para que ele pudesse, né, obter as placas, tá bom? No livro Santos aqui nós temos algumas informações, né? Diz que nessa ocasião, na primeira vez que ele foi lá no Monte Cumora, o anjo também mostrou para ele o príncipe das trevas e o poder de Deus, para que ele pudesse diferenciar entre um ou outro, para que ele pudesse não ser enganado pelo inimigo. Então essas coisas lhe foram mostradas. Também diz aqui, Moroni concluiu a sua demonstração, dizendo que Joseph, que ele não teria permissão de obter as placas, até que tivesse aprendido a guardar os mandamentos de Deus, e somente as receberia quando tivesse não apenas vontade, mas também a capacidade para fazer isso. Então, observe que o anjo menciona para ele, olha, você vai obter as placas não só quando você tem o desejo de obter, mas também quando você estiver preparado, capacidade. E esses 4 anos foram importantes para a preparação, né, de Joseph. Isso era algo muito importante profetizado nas escrituras sobre esse registro, tá bom? Nós temos a profecia desse registro que aparecia lá em Isaías 29, Ezequiel 37, versículo do 15 ao 20, e também Moisés, capítulo 7, versículo 62. Bom, uma obra tão importante assim exigia também um aprendizado, uma preparação da parte de Joseph Smith. Moroni, ele era o tutor legal desses registros. Ele foi designado a cuidar desses registros. Então, fazia parte de Moroni preparar Joseph Smith para receber esses registros. Mas não só Moroni ajudou ele a se preparar nesses 4 anos, nesses períodos. Outros profetas, tá bom? Que viveram nas Américas também ajudaram Joseph Smith nessa preparação. A saber, tem aqui no livro mencionando que foi Nefe, Alma, os 12 apóstolos escolhidos pelo Salvador aqui nas Américas, né? O próprio Mormon, né? E muitos outros que apareceram a ele e ajudaram ele nessa preparação aqui, tá bom? Então esse período foi muito importante. Bom, entre esse período, né? Cada ano que ele voltava lá, a família dele, de Joseph, ficava com expectativa que ele pudesse trazer as placas.
né? E também ficava um pouco decepcionado quando ele não trazia essas placas. Contando aqui, certo dia, aqui ó, no livro diz assim, ó, certo dia Joseph foi à cidade para resolver algumas coisas, mas quando não voltou para jantar, seus pais ficaram preocupados. Ele esperava muitas horas por ele, incapazes de dormir, até que Joseph abriu a porta, se jogou em uma cadeira exausto. Por que você chegou tão tarde? Perguntaram, né? O seu pai perguntou. Eu recebi uma repreensão mais severa de toda a minha vida, disse Joseph. Quem repreendeu você? E perguntou o pai. Um anjo do Senhor. Joseph respondeu. Ele me disse que tenho sido negligente, pois o dia em que encontraria Moroni se aproximava, e tenho muitas coisas para fazer com urgência. E ele disse: devo me preparar para fazer as coisas que Deus me mandou fazer. Então a gente observa que Joseph Smith ele foi repreendido por um anjo que não é o anjo Moroni, porque esse anjo falou que ele deveria estava chegando a data novamente, né, dele se encontrar com o anjo, e ele não estava preparado ainda para obter essas placas, tá bom? Uma das designações era ter um lugar seguro para colocar essas placas, né? E ele estava tentando ainda juntar dinheiro, comprar um cofre, né? Ou conseguir algum cofre para pôr essas placas. E ele estava sendo negligente nessa parte, nesses 4 anos aqui, tá bom? O anjo o repreendeu por causa das companhias na qual ele andava. E aí continua aqui, né? Moroni lhe deu mais de um ano. Moroni lhe deu mais um ano para harmonizar a sua vida com a vontade de Deus. E se não o fizesse, as placas nunca seriam confiadas a ele. O anjo lhe disse também que trouxesse alguém com ele no próximo encontro. O mesmo pedido que ele havia feito no final da primavera, a visita de Joseph à colina. Porém, como Alve havia falecido, Joseph ficou confuso. Quem é a pessoa certa? Ele perguntou, né? E o anjo respondeu: você saberá. Joseph procurou orientação do Senhor por meio da pedra vidente, a qual foi revelado que a pessoa certa seria Ema, né, a esposa dele. O que está acontecendo aqui? Um ano antes dessa data, o anjo falou que ele poderia levar uma pessoa, né, para estar junto com ele no momento de retirar essas placas. E essa pessoa era Alvin, o seu irmão. Só que antes de chegar a época dele ir retirar essas placas, o irmão dele adoeceu e acabou falecendo, né? E quando ele vai lá, ele não obtém essas placas, não porque o irmão dele não estava com ele, mas porque ele ainda não estava preparado, como um outro anjo havia mencionado e repreendido ele por conta disso. E agora, nessa vez, o anjo fala que ele tem mais um ano apenas para se preparar. Então já era ali a terceira visita dele, né, na colina do Monte Cumora. Ele tinha apenas mais um ano para se preparar. E o anjo falou que se ele levasse a pessoa certa, seria lhe confiada as placas. Então, na pedra vidente aqui, ele foi revelado que seria Ema, né? No momento que ele vai buscar com Ema ali, Ema ela para embaixo, na colina, e Joseph, ele sobe, né, até o monte, ele retira a pedra e ele consegue, né, dessa vez, retirar as placas, né? Urim, Tumim, todas essas coisas. Ele embrulha, mas ainda ele não tinha um cofre, né? Então, inspirado, ele coloca, né, as placas dentro de um oco, de uma árvore, né? Dentro de uma árvore oca, tá bom? Para esconder ali durante um tempo até que ele conseguisse ali um cofre, tá bom? E aí ele volta, né, com Ema e para junto de sua casa lá, ele morava junto com a mãe dele. Então, quando ele chega lá sem as placas, a família fica toda preocupada, mas ele fala que deu tudo certo, que ele escondeu as placas, né? E ele não falava para ninguém onde estavam as placas, né? Nem para a família, nem para a esposa, para ninguém, tá bom? Então, assim que Joseph Smith ele obteve essas placas, né? Depois que ele conseguiu um cofre, então, na noite, né, na madrugada ali, meia-noite, ele vai lá buscar essas placas, tá bom? E ele vem ali por meio da floresta, né? Não pelo caminho, mas vem pela floresta para que ninguém o visse. E ele traz, né, essas placas para casa e a placa fica segura, né? Teve alguns embates, algumas pessoas tentaram tomar dele essas placas, mas
ele conseguiu lutar com essas pessoas, derrubá-las e ele conseguiu fugir. Ele chega com as placas em casa e nesse momento, né, ele coloca sobre a mesa, as pessoas querem ver ali os familiares, mas ele não permite. Elas tocam, né, nela embrulhada na camisa assim, e sentem que são folhas de metal, né, que eram em placas, mas eles não podem tocar no sentido de ver as placas, tá bom? Então, Joseph Smith depois esconde essas placas e aí depois a gente vai ver um trabalho de tradução acontecendo. Então é assim que é essa parte do testemunho de Joseph, tá bom? Que ele obteve essas placas aqui, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Amanhã a gente vai finalizando aqui o estudo, né? Amanhã já é domingo, então amanhã a gente finaliza a parte da breve explicação, que é o livro de Mórmon, na página dos começos aqui do livro de Mórmon. E aí, então, semana que vem, segunda-feira, a gente já começa aí com o capítulo 1 do livro de Mórmon, tá bom? Nefe, capítulo 1. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.